Direto para Brasília, o segundo dia de julgamento do núcleo crucial foi marcado pelos argumentos das defesas de Jair Bolsonaro e de mais 3 réus. Repórter Janaína Camelo acompanhou tudo de perto, traz agora as últimas informações. A grande dúvida, e você vai nos esclarecer, quais foram os argumentos das defesas nesse segundo dia de julgamento. Bem-vinda, Janaína, boa noite para você. Muito boa noite para você também, Thiago. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Pois é, né? Foi finalizado hoje mais um dia ali do julgamento, o segundo dia desse julgamento, onde foram feitas as sustentações orais de mais 4 réus, incluindo aí o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então foram ouvidas as defesas de Augusto Heleno, de Jair Bolsonaro, também de Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa do governo de Bolsonaro, também de Walter Braga Neto, que foi ministro da Defesa, ministro da Casa Civil, enfim. E aí, Thiago, durante a sustentação da defesa de Jair Bolsonaro, ela foi dividida ali em 2 partes, né? A primeira parte foi manifestada ali pelo advogado Dr. Celso Vilardi, quem coordena a equipe de defesa de Jair Bolsonaro. E a segunda parte foi ali, a sustentação oral foi feita pelo Dr. Paulo Cunha Bueno, também que primeiramente começou a integrar ali a defesa de Jair Bolsonaro, logo depois nesse processo entrou a equipe do escritório do Dr. Celso Vilardi e eles colocaram algumas alegações ali, contestando as acusações da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Só relembrando que a denúncia da PGR contra o ex-presidente seria de que ele seria o líder de uma organização criminosa que teria tentado um golpe de Estado, né? Pois bem, a defesa de Bolsonaro diz que a PGR não conseguiu reunir provas que liguem o ex-presidente aos fatos narrados na acusação, como, por exemplo, o 8 de janeiro, como, por exemplo, aquele plano que previa prender e até assassinar autoridades, que foi o plano que foi descoberto durante a investigação, o plano Punhal Verde Amarelo, que teria tido como autor Mário Fernandes, né, que foi secretário-geral, o número 2 da Secretaria-Geral ali do governo de Jair Bolsonaro. Ele teria impresso esse documento ali no Palácio do Planalto. Inclusive, Jair Bolsonaro nega que tenha tido conhecimento desse plano, mas enfim, eles alegam isso, alegam também questão ali da delação de Mauro Cid, diz que Mauro Cid mudou de versão várias vezes durante todos os depoimentos, porque Mauro Cid, durante a delação premiada dele, ele concedeu vários depoimentos à Polícia Federal, né? E a defesa diz que ele mudou de versão por várias vezes, colocou isso também ali à prova. A gente separou um trechinho do que disse o Dr. Celso Vilardi, Thiago, onde ele diz que, na verdade, vários fatos sucessórios levaram a acusação contra Jair Bolsonaro, mas que não há provas contra ele de que ele teria sido um líder de uma organização criminosa, que não basta ali de narrativas por parte do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. A gente vai ouvir o que disse Celso Vilardi agora. Que prova é essa? É o recorte de trechos de WhatsApps, conversas de WhatsApps, documentos como um papel, uma agenda, que foram localizados em computadores. São dezenas e dezenas e dezenas de computadores. São dezenas e dezenas e dezenas de celulares. São milhares de documentos apreendidos na sucessão, porque vamos lembrar que nós não estamos falando de um processo. Esse processo reúne uma sucessão de investigações com buscas, diversas buscas contra as dezenas de pessoas, algumas aqui processadas, outras que nem processadas foram. Portanto, ministro, nós temos um conjunto de prova apreendida que ficou à disposição por anos com a Polícia Federal, que tem um sistema para fazer pesquisa, que tem efetivamente meios técnicos para saber conversa por palavra, por tema. Pois é, Thiago, o Dr. Celso Vilardi, ele também criticou o fato de haver um grande volume de indícios que foram reunidos pela investigação, tanto pela PF como pela PGR, de indícios ali que foram usados para fundamentar a acusação, e disse que a defesa não teve tempo hábil de analisar todos esses documentos. Inclusive, foi uma crítica que foi feita por todas as defesas, de todos os réus durante o curso do processo, mas há uma questão, né? Porque essas defesas, elas haviam pedido, sim, acesso a todos
todo o material que foi usado pela Polícia Federal durante os 2 anos de investigação, e isso foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes, foi disponibilizado porque as defesas pediram. Mas aí era um volume muito grande de arquivos e realmente não seria humano ali, possivelmente humano, analisar todos eles em tempo hábil ali, até os interrogatórios, as oitivas, até a fundamentação das alegações finais ali, das defesas, enfim. Os advogados de Jair Bolsonaro também fizeram essa crítica e a gente vai ouvir esse momento agora. Eu não conheço a íntegra desse processo. Eu não conheço. O conjunto da prova, eu não conheço. São bilhões de documentos. Numa instrução de menos de 15 dias, seguida de interrogatório. A instrução começou em maio, nós estamos em setembro. 15 dias de prazo para o Ministério Público, 15 dias de prazo para a defesa. Não conheço. Tiago, outra defesa também que foi feita hoje, do general Augusto Heleno. Quem fez essa defesa foi o Dr. Matheus Milanês, e ele trouxe alguns destaques aí que é importante a gente falar. Primeiro, ele disse que Augusto Heleno, ele mostrou ali alguns trechos de depoimentos das oitivas, das testemunhas, que disseram ali, afirmaram que Augusto Heleno, em certo ponto ali do governo de Jair Bolsonaro, ele se afastou um pouco de Jair Bolsonaro, ele já não estava tão próximo do ex-presidente como ele costumava ser, ele no início ali, ele sempre foi muito próximo de Jair Bolsonaro, mesmo antes de Bolsonaro ter sido eleito presidente da República, e no início do governo ele realmente participava ativamente ali do governo de Bolsonaro, mas em certo ponto, ali depois que o Bolsonaro se filiou ao PL, que havia uma tratativa, uma negociação política um pouco mais diferente ali no governo de Jair Bolsonaro, com a participação basicamente ali do Centrão, do Congresso Nacional. Augusto Heleno, ele foi se afastando e o advogado trouxe isso nas alegações ali, na sua sustentação oral, trechos de depoimentos de várias testemunhas afirmando isso. Então ele disse que não poderia acusar Augusto Heleno de ter participado ali de uma tentativa de golpe, porque ele já não estava tão próximo de Jair Bolsonaro. O advogado também disse o seguinte, Tiago, ele questionou o ministro Alexandre de Moraes durante os interrogatórios, durante as oitivas das testemunhas e também durante os interrogatórios dos réus, dizendo que o ministro Alexandre de Moraes, ele atuou de uma forma mais incisiva em relação ao questionamento às testemunhas e também aos réus, não tanto... mais até tanto quanto o Procurador-Geral da República, que sim deveria fazer, tem esse papel, né, de fazer esses questionamentos. Inclusive, ele fala o seguinte, ele questiona qual o papel do juiz julgador ou juiz inquisidor. A gente vai ouvir um trechinho do que ele disse também agora. Qual o papel do juiz julgador ou é o juiz inquisidor? O juiz é o imparcial, o juiz é o afastado da causa, porque o magistrado tem a iniciativa de pesquisar as redes sociais da testemunha. Não que o ponto não seja relevante, pode às vezes ser irrelevante, mas quem tem a iniciativa probatória, a quem compete o ônus da prova? Ao Ministério Público. Ele também trouxe alguns dados ali sobre as perguntas que foram feitas durante aquelas audiências, Thiago, dos interrogatórios dos 8 réus. Ele trouxe o seguinte dado, ele disse que Alexandre de Moraes, como juiz relator ali, fez 302 perguntas aos réus, sendo que o Procurador-Geral da República fez apenas 59 perguntas. As outras defesas de Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa de Bolsonaro, tem um destaque em que o advogado dele, Andrei Fernandes, disse por várias vezes ali que Paulo Sérgio Nogueira tentou demover Jair Bolsonaro. E aí a ministra Carmen Lúcia, em determinado momento, questiona. Você várias vezes tem citado a palavra demover o ex-presidente da República. O que você quer dizer com isso? A ministra questionou. E ele disse exatamente assim, demover de aceitar qualquer medida de exceção. Que Paulo Sérgio Nogueira atuou ativamente para demover Jair Bolsonaro de aceitar qualquer medida de exceção. E disse ali, inclusive, que o ministro é inocente de todas essas acusações. A outra defesa de Walter Braga Neto, o advogado José Luiz Oliveira Lima, ele também criticou a delação
de Mauro Cid. Voltou a dizer também que Mauro Cid mudou de versão por várias vezes, inclusive ele fez críticas fortes a Mauro Cid, inclusive que ele já tinha feito anteriormente. Ele disse que Cid é artista de péssima qualidade e que ele mente descaradamente. E aí ele chegou a dizer que ele é um defensor, sim, do acordo de delação premiada, mas que esse acordo tem que ser coerente, tem que ser de acordo com as provas colhidas. Tiago, é com você. Isso, o panorama desse segundo dia do julgamento. O julgamento volta na próxima terça-feira, já com o início dos votos dos ministros. A gente fica de olho e a Janaína retorna daqui a pouquinho ao Jornal Jovem Pan. Vou chamar as nossas comentaristas aqui nos estúdios, entrando com a gente Deise Ciocari, aqui no nosso telão Dora Kramer. Começo por você, Dora. Boa noite para você, bem-vinda sempre. E, claro, são os argumentos que todos já esperavam, a delação de Mauro Cid no centro dos debates, as tentativas de desqualificação e esse ponto que a Janaína trouxe, que a própria ministra Carmen Lúcia interpelou o advogado de Paulo Sérgio Nogueira, que ele, de uma certa maneira, tentava se livrar, incriminando o ex-presidente Jair Bolsonaro, não é, Dora? Boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite, Deise. Boa noite a todos. Pois é, eu nem entendi essa interpelação da ministra Carmen Lúcia, porque me pareceu claro o que ele queria dizer com demover. Talvez eu não tenha entendido direito. O que eu depreendi desses 2 dias, assim, em resumo, né, das apresentações, das sustentações das defesas, foi que os advogados estão assim meio que conformados, né, com a condenação. Ninguém tem ali expectativa de absolvição, portanto, eles investem, me parece, na obtenção de penas menores do que esperado e talvez na esperança de mais adiante ter alguma nulidade. Até porque, pelo que tem nos explicado vários juristas que a gente tem ouvido, entrevistado aqui sempre, a questão dos embargos, elas são possíveis, embargos de declaração e os embargos infringentes, que aí eles entram no mérito, mas eles dependem da quantidade de votos que haverá divergentes e dependem também, e são muito difíceis de mudar o rumo do julgamento, embora isso não seja impossível. De qualquer modo, agora, encerrada essa fase, é como você disse, Tiago, a expectativa agora, o eletrizante, e sempre foi assim, julgamentos desse porte não, porque nunca houve um julgamento desse porte, mas envolvendo figuras de primeiro escalão da República, a gente já teve. O eletrizante vai ser a coleta dos votos, tanto é que são apenas 5 votos, né? Não são os 11 ministros, e foram reservados 2 dias para isso. Só no terceiro, me parece que é assim, né? No dia 12 é que haverá, então, a sentença. Aí pode haver muita divergência na chamada dosimetria das penas. Pois é, Deise, hoje a sequência, né, da apresentação dos advogados de defesa. Ontem nós já tivemos algumas apresentações e é saber agora, fica a expectativa para o julgamento, a votação propriamente dita, mas de qualquer forma os advogados falaram e apresentaram todas as teses. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Tiago, Dora, boa noite, audiência da Jovem Pan. Eu tive mais ou menos a mesma impressão da Dora, viu? Eu tive a sensação ali de que os advogados, eles já estavam dando o resultado desse julgamento meio que como certo e, abre aspas aqui, jogaram no ventilador, né? Então, meio que deixaram o ex-presidente Jair Bolsonaro um pouco à deriva. E a gente tem que lembrar que justiça, numa democracia, ela se faz não apenas quando se pune, mas quando se garante a todos os envolvidos que eles serão julgados dentro da regra do jogo, né, das regras do jogo. Então, me parece que nesse momento as defesas até não acreditaram nisso, né, pelo mote, pelo jeito como foi hoje, eu acho que as defesas estão um pouco titubeantes em relação a esse processo todo.